Boa noite. Dando prosseguimento à abordagem do sistema de sons, vamos agora, depois de terem sido feitas as 4 observações preliminares no vídeo anterior, então vamos agora tematizar propriamente o sistema de sons. Como eu havia dito no primeiro vídeo, não vamos tematizar os sons seguindo a ordem das letras no alfabeto, mas antes seguindo uma ordenação fonética mais lógica. Como também já se disse no primeiro vídeo, para efeito de as letras representarem sons da fala, não importa que o alfabeto possua uma ordenação. Alguma ordenação fixa das letras é de fato importante quando elas servem de notação para números, mas não para representar os sons da fala, já que estes não são organizados em uma sequência. Então, vamos começar pelos sons consonantais e neste vídeo serão tratados 2 grupos de consoantes, o grupo das oclusivas e o grupo das líquidas. Esse é o alfabeto grego que vamos estudar. Como vimos no primeiro vídeo, é o alfabeto grego da região da Jônia que acabou por se impor sobre as demais regiões. O que faremos é ir progressivamente selecionando grupos de letras que correspondem a grupos de sons que, apesar de diferentes entre si, possuem certas características comuns. Então, ao invés de seguirmos a ordem aqui do convencional do alfabeto, alfa, beta, gama, e irmos explicando que som corresponde a cada letra, nós vamos estudar as letras em grupos relacionadas a um grupo de sons que elas representam, sons estes que mantêm características comuns entre si. Esse quadro apresenta a organização dos sons que será seguida neste vídeo e nos próximos. Primeiro, vamos separar consoantes de vogais. Em seguida, vamos dividir as consoantes em 5 grupos: oclusivas, líquidas, nasais, ciflante, é uma só, e duplas. E vamos então abordar grupo por grupo separadamente. As letras que ocorrem nesse quadro são as 24 letras do alfabeto grego. Reparem que essa letra aqui, o gama, que está grafado em vermelho, está pintado de vermelho aqui, ocorre 2 vezes. Ocorre no grupo das oclusivas e no grupo das nasais. Isso se deve ao fato de a mesma letra ser usada para representar 2 sons diferentes. Do mesmo modo, e eu digo isso apenas de passagem, antecipando o que será visto posteriormente, então, do mesmo modo, do lado aqui das vogais, há 3 letras, o alfa, essa primeira aqui, o iota, essa segunda aqui, essa terceira, desculpe, da terceira linha, e o y, essa quinta aqui, que tem 2 valores, ou seja, elas representam 2 sons, um som breve e um som longo. Mas isso nós veremos em detalhes quando estudarmos as vogais. Então vamos passar agora à consideração do primeiro grupo de consoantes, que é o grupo das oclusivas. Esse quadro, na parte superior da tela, reproduz o alfabeto na ordem convencional. Ele nos acompanhará ao longo desse estudo dos sons e marcaremos com cores diferentes o grupo de sons a cada vez considerado. Vamos começar pelos sons oclusivos e pelas letras que os representam. São as letras marcadas em vermelho aqui, no alfabeto convencional. Esse quadro à direita apresenta todos os sons oclusivos, são 9,
Então, nós vamos considerá-los um a um, começando por uma análise das duas primeiras linhas coloridas de azul. Essas duas primeiras linhas serão consideradas no primeiro momento e, em seguida, a terceira linha. Bom, o que é um som oclusivo? Um som oclusivo é um som que, para ser proferido, exige uma interrupção do fluxo de ar na boca. E quando há essa interrupção, a boca vai estar articulada de uma determinada maneira. Depois dessa interrupção, o som é liberado e a boca relaxa. Há várias maneiras de nós interrompermos o fluxo de som de ar na boca. Por isso, as oclusivas são diferenciadas em labiais, dentais e guturais. Então, vamos considerar inicialmente as labiais e apenas os dois primeiros sons labiais. Então, vamos considerar esse primeiro som aqui, P, né, que é o som P, que nós temos em português, não há nenhum problema para a pronúncia. A letra que o representa no alfabeto grego é essa letra aqui, a letra Pi ou Pei. Pei era a pronúncia da época clássica, segundo se supõe. Nós vamos chamar de Pi, que é a pronúncia usualmente, é o nome da letra que usualmente damos nos cursos de grego. Então, o som P é representado pela letra Pi, né? E o som P ele é proferido da seguinte maneira: nós armamos a boca para proferi-lo e depois fazemos uma breve interrupção, uma momentânea interrupção, e depois liberamos o som. Quando nós armamos a boca e fazemos a breve interrupção, os lábios estão fechados. Por isso, esse som é chamado de labial. P, quando eu digo P, os nossos lábios, né, eles se fecham, e quando eu profiro a letra, o som, né, eles se abrem e a boca é relaxada, por assim dizer. O mesmo acontece com o som B. Né? O som B é proferido, é uma oclusiva labial também, é proferido de modo muito semelhante. Os lábios se fecham e depois, quando o som é de fato proferido, a boca é relaxada e os lábios se abrem. Vocês poderiam se perguntar, né? Mas se eu descrevi o proferimento dos dois sons da mesma maneira, o som B ele é representado em grego pela letra beta, né? Essa segunda letra aqui do alfabeto. Então, o som P é representado pela letra Pi, o B pela letra beta. E a pergunta que eu estava fazendo, que retomo agora, é a seguinte: qual a diferença entre os dois? Se ambos são oclusivos labiais, o que difere um do outro? O que difere um do outro é o fato de um ser surdo e o outro ser sonoro. Bom, mas o que significa que um som seja surdo e o outro sonoro? No caso do sonoro, as cordas vocálicas elas já começam a vibrar antes da emissão do som. Ou seja, no momento em que a boca está paralisada, há uma interrupção do fluxo de ar para depois haver o relaxamento da boca e a emissão do som. Então, no momento em que a boca ainda está interrompendo o fluxo de ar, as cordas vocálicas já vibram. Isso é muito fácil de se constatar, bastando que nós coloquemos o dedo na parte exterior da garganta, no pescoço, né? E nós vamos ver que quando nós vamos proferir o B, né, as cordas já vibram antes de o som ser emitido. No caso do P, isso não acontece. As cordas só vão vibrar quando o som for de fato proferido. Quando houver o relaxamento dos lábios, né, e o som for proferido. Então, o P
é representado no alfabeto grego pela letra Pi, ou Pei, e o B é representado no alfabeto grego pela letra Beta, que é a segunda letra do alfabeto. Do mesmo modo, no caso das dentais, nós vamos ter uma interrupção do som, só que dessa vez a interrupção não se dá quando os lábios estão fechados. Ela se dá quando a ponta da língua está tocando os dentes superiores. Então, quando eu digo T e D, né, nos dois casos, a ponta da língua toca os dentes superiores. Nós temos também em português os dois sons, T e D. O som T é representado em grego pela letra Tau, essa letra aqui do alfabeto. Então, a letra Tau serve para representar o som T. O som D é representado pela letra delta. Delta, aqui no alfabeto, no quarto lugar no alfabeto, representa o som D. A diferença entre o T e o D é a mesma que nós vimos em relação à diferença é a mesma que nós vimos em relação ao P e o B, né? O T é surdo e o D é sonoro. O terceiro grupo, o grupo das guturais, a mesma explicação se dá, há uma breve interrupção do ar na boca antes do proferimento propriamente do som, e essa interrupção se dá quando a parte posterior da língua toca o palato, quando a parte de trás da língua toca o céu da boca. Quando nós vamos pronunciar K ou G, né, a parte de trás da língua está tocando no céu da boca e depois há um relaxamento e o som é proferido. O K é representado em grego pela letra K, essa letra aqui do alfabeto, marcada em vermelho também, e o G é representado em grego pela letra Gama, terceira letra do alfabeto. Então, das oclusivas nós vimos inicialmente essas 6 primeiras letras. Ficaram faltando essas 3 últimas aqui, as letras que estão na última linha. As letras que estão na última linha, nós não temos em português nenhum som que corresponda aos sons representados por essas letras. Como seria pronunciado? Vamos começar por essa primeira letra aqui, marcada, que eu estou circulando aqui. Essa letra se chama Fi ou Fei, né? Exatamente como Pi ou Pei. Fi ou Fei. Fei era a pronúncia da época clássica. Depois da época clássica, mesmo em grego, ela passou a ser chamada de Fi, e nós vamos chamá-la de Fi, que é o nome que se dá à letra nos cursos de grego. Como é que ela era pronunciada? Qual era o som que ela representava? Ela representava um som que era um som labial surdo, som de P, seguido de uma aspiração. Então, a pronúncia do som representado pela letra Fi deveria ser P. E a rigor o nome da letra seria Pri ou Prei, né? Seria P. Nós não temos esse som em português. Esse som não é um som comum nas línguas ocidentais modernas. O que nós vamos fazer é usar uma convenção que é usada nos cursos de grego em geral, que é pronunciar essa letra como se fosse um F. O som F não existia em grego. Ele vai existir em latim, mas não em grego. Mas nós vamos pronunciar essa letra com um som de F. Segunda letra aspirada, teta, se chama teta, né? Se encontra aqui no alfabeto. O Fi eu não tinha mencionado, se encontra aqui no final do alfabeto. A teta ela é pronunciada de modo semelhante ao Fi ou ao Pri, né? Ela consiste de uma dental surda, T,
seguida de uma aspiração. A pronúncia seria tr. Então, teta, a letra teta, corresponderia ao som tr. Nós não temos também esse som em português. Então, o que nós podemos fazer para adaptar a pronúncia dessa letra ao português? Nós podemos utilizar o TH em inglês surdo. Thank, por exemplo, thank you, thank, esse primeiro TH, thank, né, o TH surdo, e pronunciá-lo dessa maneira. Ou então, se for também complicado, nós podemos pronunciá-la como o T, com um T. O problema, se nós formos pronunciá-la como um T, é que vai haver uma coincidência entre o tal e o teta. Mas, enfim, a pronúncia nós a adaptamos à nossa prática, ao modo que for mais conveniente. Terceira e última letra das oclusivas e terceira letra das aspiradas. É o kri ou krei. Da mesma maneira, a pronúncia da época clássica seria krei, e a pronúncia ainda grega, mas posterior, seria kri. E como essa letra, como é o som representado por essa letra, é uma gutural surda seguida de uma aspiração. A pronúncia seria k, k. Nós não temos, evidentemente, em português. Como encontrarmos uma maneira para pronunciá-la, essa letra que está aqui no alfabeto, né? Nós vamos ou bem servir de um r forte, como Buch ou Bach em alemão, ou então, se for complicado, nós vamos pronunciá-la como um K. De novo, o problema da pronúncia como K é que haverá uma coincidência do som representado pelo kappa e o som representado pelo ri ou kri, ou krei, que é o nome da letra aqui. Então, com isso nós vimos os 9 sons oclusivos e as 9 letras que correspondem a esses sons no alfabeto. Vamos ver agora alguns exemplos das oclusivas. Exemplos desses sons em palavras. Primeiro, vamos ver as oclusivas surdas. P, T, K. Pi, tal e kappa. Né? Sons P, T, K e as letras são pi, tal e kappa. Potamos significa rio. Potamos, nós temos aqui uma ocorrência do pi, uma ocorrência do tal, né? Som P, som T. Isso não causa nenhum problema para nós falantes do português pronunciar essa palavra. Trapeza, uma ocorrência do tal e uma ocorrência do pi. Trapeza significa mesa. Core significa menina, garota. Uma ocorrência do kappa aqui. Kratos significa força, poder. Uma ocorrência do kappa e uma ocorrência do tal. Macros significa longo. Uma ocorrência do kappa aqui. Agora, exemplos de palavras que contêm sons oclusivos sonoros. B, D, G. E as letras correspondentes são beta, delta e gama. Blaptein significa prejudicar. E nós vemos aqui a ocorrência do beta, que é uma oclusiva sonora. Existe também o pi aqui, que é uma oclusiva surda, e o tal, que é uma oclusiva surda, mas nós estamos vendo exemplos agora das oclusivas sonoras. Batrachos significa rã, né, o animal rã, e de novo nós temos uma ocorrência do beta aqui, representando o som B. Obolos é uma moeda ateniense.
Nós temos de novo uma ocorrência do beta aqui. Demos significa população, vilarejo. Agora uma ocorrência da dental sonora, do D, né, do delta, da letra delta, e o som D, né, delta e o som D. Delos é o nome de uma ilha, Delos. Nós temos a ocorrência do delta aqui, no início da palavra. Reparem que é um delta maiúsculo, porque é um nome próprio. Legen significa falar, e nós temos uma ocorrência do gama aqui, da gutural sonora. Agape significa afeição, amor, uma ocorrência do gama aqui. Gramé significa linha, ocorrência do gama de novo aqui. Grama significa letra, de novo uma ocorrência do gama aqui. Ocorrência das oclusivas aspiradas. Eu vou pronunciar seguindo as nossas convenções e não seguindo a pronúncia, que seria a pronúncia propriamente reconstituída. Filia significa amizade, nós temos uma ocorrência do fi aqui logo no início. Phtonos significa inveja, nós temos uma ocorrência do fi e do teta. Ophelein, ajudar, ocorrência do fi. Thalata, mar, ocorrência do teta. Atletes significa lutador, atleta, ocorrência do teta também. Hora, ocorrência do ri, significa região, hora. Horeuein significa dançar, sobretudo dançar em círculos, ocorrência do ri aqui logo no início. Horos significa coro, ocorrência do ri logo no início. E drachme é um peso, uma medida de peso ou uma moeda. Nós temos uma ocorrência do ri aqui no meio da palavra. Vamos passar agora ao segundo grupo de consoantes, de sons consonantais, que é o grupo das líquidas. Por que esses dois sons que nós vamos ver, que correspondem a duas letras gregas, são chamados de líquidos, né? Sons líquidos? Porque o ar flui da boca ou bem pelas laterais da língua ou pela superfície da língua. Aí, se flui pela lateral, nós vamos ter o som L. Se fluir pela superfície, nós vamos ter o som R. Né? Então, as líquidas são correspondem ao nosso L, e a letra que grafa esse som em grego é o lambda, essa letra aqui, ó, do alfabeto em verde. O Rho corresponde ao nosso R, e a letra está marcada em verde também, se encontra nessa posição aqui do alfabeto. Então, o som Rho é representado o som R é representado pela letra Rho, e o som L é representado pela letra lambda. São dois sons líquidos. Vamos ver agora uns exemplos das líquidas. Lupe significa dor. Nós temos o lambda aqui logo no início da palavra. Oligos significa pouco. De novo, lambda no meio da palavra, no início da segunda sílaba. Rhetor significa orador, duas ocorrências do Rho. Moira significa parte, destino, uma ocorrência do Rho aqui. E Oros significa montanha, uma ocorrência do Rho aqui. Então, com isso, nós vimos os sons oclusivos e líquidos. No próximo vídeo, nós começaremos com os sons nasais.